Bom dia, meus queridos alunos. Hoje pela manhã eu coloquei para vocês uma listagem de exercícios referente à histologia, mais especificamente tecido nervoso. E agora eu vou passar com vocês o gabarito comentado, discutido por mim. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu fico à disposição para vocês através da plataforma Iônica para qualquer tipo de comentário e dúvida. Ok? Bom, vamos lá porque a gente não tem muito tempo. Que células do nosso organismo têm a propriedade de receber e transmitir estímulos? Bom, essa aqui é a resposta muito fácil. A principal célula nervosa que existe é, obviamente, o neurônio. O que são dendritos? Bom, já vamos olhando aqui para esse lado, ó, e essa estrutura aqui de número 1, tá? Cheia de ramificaçõezinhas, tá? Tudo isso aqui são dendritos, tá? Então a pergunta, o que são dendritos? Eles são prolongamentos citoplasmáticos que têm um número grande de ramificações. Então, prolongamentos citoplasmáticos com um grande número de ramificações, tá? Qual a função dessa estrutura? Ele tem como função receber estímulos, tá? E o estímulo que é recebido por um dendrito, tá? Ele tem um caminho depois de corpo celular, que está localizado aqui com o núcleo citoplasma, representado pelo número 3, e a direção dele depois é axiônio número 2. Ele vai fazer esse sentido aqui, tá? Ele vai até a terminação, né, dos telodendros chamados, que é a porção terminal do axônio. Então, o sentido é dendrito, corpo celular, axiônio, até os telodendros. Questão de número 3. Do corpo celular de neurônio sai uma expansão citoplasmática única e longa. O axiônio está aqui, ó, representado por tudo isso aqui. Qual a função dessa estrutura? Transmitir o impulso nervoso a outro neurônio, tá? Ou também transmitir alguma glândula ou algum tipo de músculo, tá? Quanto aos aspectos funcionais, quais são os tipos de neurônios? São três, tá? A gente tem neurônios sensoriais, neurônios motores e também neurônios de associação. Questão de número 5. Que tipo de neurônio transmite ao sistema nervoso central as diferentes sensações? Só pode ser um neurônio sensorial, até porque ele vai ter dos receptores de órgãos sensoriais. Então, sensorial, calor, frio, dor, luz, sons e etc. Tá? Neurônio sensorial. Questão de número 6. Que tipo de neurônio envia sinais aos órgãos efetores? Ou seja, músculo para movimentação, glândulas para funcionamento, é um neurônio motor resposta. Questão de número 7. Como ocorre a propagação do impulso nervoso do neurônio? A gente já comentou naquele esqueminho, tá? Ele vai no sentido, então, dos dendritos, tá? Vai passar pelo corpo celular e vai em direção ao axiônio. O que se entende por sinapse? Sinapse é a ligação, vamos dizer, não tem ligação, né? Tem uma fenda sináptica, tá? Que é o espaço que fica entre um neurônio e outro. Mas o que seria? É a zona de transmissão de um impulso nervoso de um neurônio para outro, sempre no sentido axiônio de um para dendrito do outro, tá? Essa sinapse ela pode ser de natureza química ou pode ser de natureza motora, tá? De que depende a passagem do impulso nervoso através da sinapse? Ela depende de mediadores químicos, tá? Quais são os principais mediadores químicos? A acetilcolina e a noradrenalina. Questão de número 10. Tá? Corrija quando for preciso as frases a seguir. A letra A. A encefalopatia espongiforme é causada por um vírus e não por uma bactéria. Está errada. Tá? O que ocorre? A encefalopatia espongiforme é causada por proteínas modificadas e infecciosas chamadas de prions. Questão B. Ovelhas e bois adquirem a doença comendo ração produzida com a carne de animais mortos que apresenta a doença. Essa B está bonitinha, não precisa mudar nada. A letra C. O ser humano adquire a doença ingerindo carne de gado que teve a doença. Não, é o gado que está contaminado. Tá? Então a única correta aqui é a B. Vamos agora para as de múltipla escolha. Tá? Vamos para essa primeira aqui, onde eu vou fazendo esqueminha aqui para vocês tentarem entender melhor. No neurônio, o axiônio conduz o impulso nervoso para o corpo celular. Não é isso. Quem faz é o dendrito. Ó. O dendrito, corpo celular, axiônio. Então está fora a letra A. Os dendritos conduzem o impulso nervoso para fora do corpo celular. Não, não é para fora do corpo celular, é para dentro do corpo celular, em direção depois ao axiônio. Os dendritos conduzem o impulso nervoso para o corpo celular. Essa seta linda e maravilhosa é para marcar ela. Axiônio e dendritos conduzem o impulso nervoso para o corpo celular. Quem faz isso é dendrito, axiônio não.
Axônios e dendritos conduzem o impulso nervoso para fora do corpo celular. Já está fora aqui e ficou horrível também por causa disso aqui. Alternativa correta, então, letra C. Questão de número 2, a figura esquemática mostra um neurônio, célula componente do tecido nervoso. Então vamos a ele, a gente já fez o esqueminha, dendritos, corpo celular, axônio. As setas 1, 2, 3 indicam respectivamente. Número 1, dendrito, ok, está certinha. Vamos eliminar aqui a B, não é axônio. Vamos eliminar a D, não é corpo celular, ficamos com essas duas. Estrutura de número 2 é um axônio, então aqui está mostrando corpo celular, está fora. Letra A, axônio bonitinho aqui. Estrutura de número 3, corpo celular, também é correta, a letra C. Questão de número 3, quando se estuda o tecido nervoso, é frequente se mencionar a célula de Schwann. Se escreve Schwann, mas se lê Schwann, que vem a ser um tipo de neurônio sensorial periférico. Ela é uma célula do sistema nervoso periférico, tá? Elas são células que vão formar a famosa bainha de mielina, tá? Que vai servir para acelerar, para aumentar a velocidade do impulso nervoso. Ela vai então estar envolvendo o axônio. Então ela não é um neurônio sensorial periférico, ela é uma capa protetora para aumentar a rapidez da transmissão do impulso nervoso. Um tipo de neurônio existente apenas no sistema nervoso central. Não, a gente falou que ela está no sistema nervoso periférico. É uma célula que circunda o axônio de determinados neurônios. Está linda essa letra C, aliás, todas as letras C até agora. As células nervosas artrópodes, nada. Polindríticos, também nada a ver. Vamos para o número 4. O esquema abaixo representa dois neurônios ligados por uma sinapse. São dendritos apenas. Aqui eu tenho um dendrito, tá? Aí tem uma coisa curiosa nessa questão. Eu tenho um dendrito aqui, logo ele está recebendo um estímulo que veio de um axônio. Aqui está o corpo celular desse outro, então logo eu sei que essa estrutura, embora seja alongada, o que não é comum, essa estrutura aqui também é um dendrito. Então eu tenho dendrito na estrutura de número 1 e eu tenho dendritos na estrutura de número 3. Alternativa correta, novamente, letra C. Considerando os seguintes tecidos, tá? Vamos lá. A gente tem tecido nervoso. Tecido nervoso, vamos achar aqui. O tecido nervoso bateu aqui, ó. Condutibilidade, então, número 1. Tá? Nós temos tecido muscular, que aparece para nós com função contrátil. Então, aqui eu tenho o número 2. Vamos dar sequência. Depois eu tenho tecido epitelial. Tecido epitelial, ele tem função de revestir o corpo. Estou tentando desenhar aqui as letrinhas para vocês. Tá? Sobrou para nós o tecido ósseo número 4. O número 4 aparece como sustentação do nosso corpo. Vou tentar fazer um 4 aqui. E o tecido sanguíneo aparece com função de transporte de substâncias. E até que enfim não é a letra C, a alternativa correta para nós é a letra D de dado. Questão de número 6. A respeito da fisiologia da célula nervosa, assinale a alternativa correta. Em repouso, o potencial de membrana nessa célula é zero. Não, ele está em repouso, mas nunca é zero. Pode ser estimulado por fenômenos físicos, como pressão e temperatura, ou por substâncias químicas, como, por exemplo, alguns hormônios. Essa B está linda e está maravilhosa. A transmissão do impulso nervoso entre duas células exige contato físico. Não temos contato. Tem a fenda sináptica. Quanto mais intenso for o potencial de ação, mais intenso será o estímulo. O potencial de ação não tem a ver com a intensidade do estímulo. A geração do impulso nervoso ocorre por difusão passiva. É um transporte ativo, tá? Bomba de sódio e potássio não é, então, por difusão passiva, nem difusão e nem muito menos transporte passivo. Questão de número 7, vamos lá. Examine a seguinte lista de eventos que ocorrem durante a propagação de um impulso nervoso. Neurotransmissores atingem os dendritos, tá? Tá bonitinho. Vamos na sequência para número 4, o impulso se propaga pelos dendritos. O impulso chega até o corpo celular, então 1, 4, 5. O impulso se propaga pelo axônio, número 3. E os neurotransmissores são liberados pelas extremidades do axônio. Vai dar aqui a alternativa B de Brasil. Agora, questões 8 e 9 tem a ver com o que está nesse desenho aqui. Vamos lá. Número 8. A afirmativa que relaciona corretamente o número com o componente estrutural é...
Vamos ver então, estrutura de número 1, dendrito. Vamos achar. Eliminado. Ok, ok, eliminado. E ok, ok não, eliminado. Então eu estou entre B e C. Estrutura de número 1 é dendrito. Estrutura de número 2 é o corpo celular. Tá ali célula de Schwann. Células de Schwann seriam todas essas coisinhas que estão aqui, ó. Tá? Entre as células de Schwann existe o nó de Ranvier, ou nodo de Ranvier, ok? Protegendo então o axiônio. Então eu tenho o número 2 como corpo celular, o número 3 então é o meu nó de Ranvier, e o número 4 lá na ponta, que veio todo ele aqui, ele aparece porque aqui ele estava protegido pela bainha de mielina, então o meu axiônio, alternativa correta, B de Brasil. Número 9. O caminho percorrido por um impulso nervoso na célula nervosa é indicado pelos números. Então, o impulso número 1 passou pelo 2, foi pelo 13 e foi lá para o número 4. Então, é 1, é 2 e é 4. E dá para nós a alternativa letra A. Vamos seguir o baile. Questão de número 10. Leia os versos seguintes. Uns tomam éter, outros cocaína, eu tomo alegria. Éter e cocaína são drogas que agem respectivamente como depressora e estimulante do sistema nervoso central. Depressão e estimulação do sistema nervoso central também podem ser efeitos do uso, respectivamente. Então nós temos aqui o álcool como substância depressora, tá? E o crack como substância estimulante do sistema nervoso, alternativa letra D. Essa questão aqui não vou ler toda ela, mas ela fala sobre foram retiradas células de um testículo que tinha um tumor. Elas foram modificadas e foram transformadas em células nervosas, tá? Por que eles escolheram células tumorosas? Porque elas têm uma velocidade de divisão celular muito rápida, tá? Então eles escolheram ela, modificaram ela, tornando ela em célula nervosa e aplicaram na região lesada de uma mulher. Que para quê? Para que essas células se dividissem de maneira muito rápida e regenerassem essa região do cérebro dela que estava danificada por um derrame cerebral. Ao transformar as células, então, eles conseguiram que elas passassem a ter uma constituição básica. Tá? Então vamos lá. Corpo celular. Tá, beleza. Parede celular. Parede celular, célula animal nunca vai ter parede celular. Isso é exclusividade de célula de bactéria, de vegetais e também de fungos. Parede celular novamente aqui, está fora. Corpo celular. Oh, beleza. Axiônio, beleza. Dendritos, lindo e maravilhoso. Está bem bonitinho para uma célula nervosa. Axiônios, dendritos e flagelos. Eu não quero que ela se locomova. Imagina uma célula nervosa andando. Corpo celular, parede celular novamente. Então está fora, ficamos com letra C. Vamos lá. Para que o impulso nervoso possa ser transmitido de um neurônio para outro, é necessária a liberação na fenda sináptica de mediadores químicos. Eu tenho dois. Insulina não é mediador químico, tirosina é um hormônio. Isso aqui também é um hormônio. Acetilcolina, tá bonito. Isso aqui é para reações alérgicas. Tá fora, então ficamos com letra D. Questão de número 13, assinale a alternativa que apresenta a associação incorreta entre células e tecidos. Neurônios e tecido nervoso, está lindo. Osteoclastos, célula óssea, e tecido cartilaginoso, já está aqui para nós. Hepatócitos e tecido epitelial, está bonitinho. Leucócitos e tecido sanguíneo também está lindo, tá? Ficamos com essa então. Vamos para as últimas então, que são as nossas questões discursivas. A gente tem então a número 1 dizendo o que se entende por fibra nervosa e por fibra muscular. Fibra nervosa é formada por axiônios de um neurônio e a fibra muscular é a própria célula do tecido muscular. Lembrando que eu vou passar uma nova lista para vocês de somente de tecido muscular. Neurônio é célula nervosa. Se diferencia um neurônio de um nervo. Neurônio é uma célula nervosa constituída de corpo celular, dendritos e axiônio, ou melhor, dendritos, corpo celular e axiônio, e nervo é constituído por feixes de fibras nervosas. Questão de número 3. Explique como o impulso nervoso se propaga através da célula nervosa, por meio da inversão de polaridade da membrana do axiônio. Tá? Íons de sódio e potássio, bomba de sódio e potássio. Letra B. Se transmite de uma célula para outra através de sinapses pela liberação de mediadores químicos, que a gente viu agora um pouco, que um deles era acetilcolina. Número 4. Quando um neurônio é estimulado, várias alterações elétricas ocorrem na sua membrana, despolarização e repolarização. Tá?
Quais são os íons que comandam essas alterações? Íons de sódio e potássio. A gente já comentou bomba de sódio e potássio. Que nome se dá à região entre os neurônios onde ocorre a transmissão? Sinapse. E questão de número 5. Pede para nós, um pesquisador realizou, e tem ali o gráficozinho mostrando, tá? Então, quanto à presença de mielina, como se classifica as fibras do tipo 1 e do tipo 2? Do tipo 1 são fibras mielínicas, já as do tipo 2 são fibras amielínicas. Como é que eu sei isso? O tipo 1 tem uma velocidade de reação muito maior. E lembrando que a bainha é de mielina, então ela dá essa rapidez muito mais para o impulso nervoso do que uma que não tem. Então vocês verem ali que o potencial, a velocidade de ação dela foi bem menor e aquela lá teve bem maior. AB. A velocidade de condução é maior em que tipo de fibra e por quê? Obviamente, nas fibras do tipo 1, porque elas têm a bainha de mielina, tá? É uma propagação saltatória graças à presença da bainha de mielina que atua como isolante elétrico, permitindo a despolarização somente nos nós neurofibrosos, ou seja, os nós de Ranvier. Bom, meus queridos, espero que tenham gostado aí, tá? Fico à disposição para vocês usarem a plataforma aí para possíveis dúvidas. Um abraço e tomara que em breve a gente já possa estar todos juntos novamente.